Boa noite, meus amados, boa noite, família abençoada, paz e bem. Dia 1º de fevereiro, sábado, o evangelho está belíssimo, está em São Marcos, capítulo 4, dos versículos do 35 ao 41. E eu convido você, meu amado, nesse primeiro dia de fevereiro, a chamar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos e desordenados e estranhos da minha e da tua vida, meu amado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e ao mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor, para fazer tua vontade, para viver o teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Os discípulos estão no mesmo barco que Jesus, ou seja, assumiram a sua causa. Porque Jesus, se a gente perceber logo no início, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Ou seja, Jesus vem de um dia cansativo, pregando, né? Pregando, então deveria ser puxado. Jesus deveria estar muito exausto, cansado, pregando, né? Então os discípulos estavam no mesmo barco que Jesus, né? Contudo, diante daquela tempestade, eles se apavoraram, né? Então, se apavoraram, porque mesmo se apavoraram e, assim, aquele pavor não deveria acontecer, porque eles estavam o dia inteiro com Jesus também, vendo milagres, vendo prodígio, tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então, foi uma falta de fé. Não deveria ter acontecido aquela falta de fé, né? Jesus já vinha fazendo muitos milagres e, apesar de Jesus estar cansado, porque não era fácil, era muito cansativo o que Jesus vinha fazendo ali, né? Então, mas diante da tempestade, aquele pavor tomou conta dos discípulos, então gerou uma falta de fé, né, naquela ação salvadora de Cristo ali. O discípulo que está com o mestre é convidado
Os discípulos que estão com o mestre, eles são convidados a confiar na presença dele em meio aos desafios cotidianos que eles estão vivendo, né? Então, esses desafios cotidianos, eles têm que crer, né? E possuir essa crença. Nós todos temos que possuir essa crença. E eu vou contar-lhes para vocês um testemunho meu que aconteceu ontem, né? Eu estou diariamente aqui com vocês, contando, lendo, partilhando com vocês. E ontem eu tive um probleminha eu tive umas situações que me desestabilizaram. E tive um problema de falta de fé. Tive um problema de angústia muito forte. E deu 10:30 da noite. Eu não conseguia dormir. Não sabia o que fazer. Fiz os meus terços e mesmo assim, angustiado. Clamei por Jesus e eu disse, meu Deus, não sei mais o que fazer. Me lembrei de uma arma poderosa. Vou ligar para os meus pais. Liguei para os meus pais. Pedi ajuda aos universitários. Liguei para eles e foi 3 clamando. E Jesus ouviu nossas orações e dormi bem, graças a Deus. Ou seja, no meio da tempestade, foram 3 pessoas pedindo e Jesus ouviu o nosso clamor, né? Então, às vezes, nós precisamos confiar e esperar que Ele agirá, né? É um testemunho que eu dou para vocês que ontem aconteceu comigo, né? Precisamos confiar mais. O meu problema ontem foi de cobrança, uma pessoa muito voraz, me cobrando, me ameaçando, passando, né, dizendo palavras ofensivas. Não desejo isso a ninguém. E não sabia mais como contê-las, e pedindo ajuda a Deus. E passei mal, chorei, né? Clamei a Deus. E 10:30 da noite estava, minha pressão estava normal, mas era dores no peito, não conseguia dormir, minha esposa não podia chamá-la, mas aí tive que ligar para meus pais e contar para eles, são um casal de idosos, né? Mas na mesma hora eles, sabe, aquela força de pai e mãe, e vamos junto pelo telefone, fazendo terço, e aquela força, eu dormi nem no sofá, eu dormi numa cadeira a noite toda, apaguei. Espírito Santo, inacreditável. E eu me vi aqui, ó. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedece? Palavra da salvação. Olha a voz, Senhor. Eu vi muito meus pais ontem com uma confiança tão forte em Deus. Eles estão na barca de Jesus. E eu me vi tão fora da barca de Jesus. Me vi tão fora, tão ainda impostor.
tão medroso, tão ainda tão ainda tendo que aprender tantas coisas. E hoje eu me perguntei também, tenho que aprender muito. A barca de Pedro, tenho que trabalhar muito para estar na barca de Pedro. Muito, 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 muito. Nós temos que trabalhar muito. Nós temos que estar preparados, porque ainda vem muita coisa, meus amados. Nós temos que nos preparar para o que ainda vem. O ataque do demônio ainda vem. E nós não levamos a sério. O ataque do demônio ainda vem. E nós não estamos levando a sério. Nós temos que levar a sério. Jesus está nos chamando aqui. Ele está nos ensinando aqui. Ele está tentando nos preparar. Ele está dizendo aqui para nós. Isso é um ensinamento. Ele está tentando nos dizer como nós devemos nos comportar. Que nós vamos ter perseguições, que nós vamos ter isso, aquilo. Nós temos que ter confiança nele. Você tem confiança nele? Olha, eu vi que eu tenho, porque eu fui buscar ajuda com os meus pais. Eu não desisti. Mas eu sei que falta muita coisa para mim, meu amado, minha amada. Muita coisa para mim. Como diz o cabra, agora me deu medo. Jesus está nos mostrando. Essa palavra aqui é muito forte. Muito forte. Muito forte. Que eu possa ter contribuído, que eu possa ter te levado a pensar nessa palavra de hoje, nesse evangelho de hoje. Reflita nesse evangelho de hoje. Reflita. Nós somos convidados a confiar na presença dele em meio aos desafios do cotidiano. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.